Aleluia. Então eu quero ir com vocês na palavra e começar essa mensagem lendo Romanos. Abra sua Bíblia, abra sua espada, Romanos capítulo 15, versículo 4. E para os estudiosos já sabem, hoje estamos na lição de número 11. O título dessa lição é Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Então eu quero começar com essas palavras do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha que coisa linda. Essa palavra é aquela que produz o bom ânimo e a perseverança na sua vida. Mas não somente isso, essa palavra é a verdade. E tudo o que nós estudamos, segundo esse versículo, deve ser extraído da palavra de Deus. Tudo, sem exceção, é um mandamento deixado pelo Senhor. Então hoje estamos juntos para estudar sobre Maria, Mãe de Jesus. E na verdade, quando nós falamos de Maria, é um tema muito controversial. Porque se nós examinarmos as diferentes religiões do mundo, é aquele tema que faz divergência, divisão entre as religiões que se denominam cristãs, que seguem a Jesus. Mas muitas dessas denominações cristãs, elas seguem a Maria, e seguem a Maria como corredentora, seguem a Maria também como uma personagem de adoração e de veneração. Temos igrejas como a ortodoxa, a anglicana, a igreja católica romana, que eles têm colocado a Maria em um lugar de exaltação. Então, o objetivo hoje é trazer a verdade conforme aquilo que está na palavra de Deus. Inclusive, existem alguns dogmas, especialmente nas igrejas marianas. Igrejas marianas são aquelas igrejas que adoram, que veneram a Maria. E são dogmas heréticos, que eles não são extraídos da palavra de Deus, por isso se chamam dogmas heréticos, nos quais eles se fundamentam para colocar a Maria em uma posição diferente. Então, olha só, eu vou começar lendo para vocês. Quais são os 4 dogmas heréticos das igrejas marianas? Dogmas heréticos, repito mais uma vez, porque eles não são extraídos da palavra de Deus. Primeiro, dizem que Maria é a mãe de Deus, coisa que não é verdade, já vamos estudar. Dizem que Maria foi sempre virgem, ou seja, perpetuamente virgem. O terceiro dogma diz que Maria subiu aos céus em corpo e alma, coisa que também não está na palavra de Deus. E dizem também que Maria teve uma imaculada concepção. Isso significa que ela foi concebida sem pecado. Então esse é o tema de divergência. E agora tem um último dogma que está querendo ser aprovado, ainda não está aprovado. Mas esse quinto dogma, que agora mesmo estão em discussão para aprovar, esse dogma diz que Maria é corredentora. Ou seja, que querem colocar a Maria como corredentora, como partícipe da salvação e da redenção, junto com Cristo. Olha só. Ou seja, que se esse dogma é aprovado, as igrejas marianas, eles vão ensinar que já não é suficiente Jesus para a salvação, mas que agora Maria entra também como salvadora e corredentora, redentora, junto com Cristo. Então esses dogmas são de grande divergência entre as igrejas marianas e as igrejas protestantes. Protestantes somos nós, as igrejas evangélicas. Quem não sabe, a igreja evangélica é chamada de protestante
porque 500 anos atrás, teve um homem chamado Martim Lutero, que ele literalmente fez uma protesta. Por que ele fez uma protesta? Lembre-se que a Igreja Católica Romana, através das Inquisições, eles tinham imposto seguir uma religião, até o ponto que as pessoas que não seguissem essa religião eram queimadas, eram mortas. Então esse homem, Martim Lutero, ele pegou a Bíblia, porque já existia a palavra, e ele analisou, estudou, meditou na palavra, e ele encontrou que as doutrinas que estavam sendo impostas para as pessoas seguirem, elas não estavam de acordo com aquilo que tinha sido iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, na palavra. Então, por que se chama movimento protestante? Literalmente, esse homem, ele protestou. Ele fez uma protesta que ela consistia em voltar à palavra de Deus. Então, para resumir, o que é o protestantismo? É a volta à palavra de Deus. Foi esse movimento onde esse homem se levanta e diz: nós vamos seguir a Bíblia. Então, olha só, uma das reformas que veio junto com o protestantismo foi entender, segundo a Bíblia, realmente qual era a posição em que Deus tinha colocado a Maria. Era uma das coisas. E nós temos que entender muito bem isso. Como Deus fala de Maria na palavra. Porque um dos temas mais controversiais, inclusive as igrejas protestantes ou evangélicas, nós somos acusados de menospreciar a figura de Maria. Aliás, as pessoas pensam que nós não valorizamos a figura de Maria, coisa que não é verdade. Justamente essa lição, e para aqueles que estudaram, tem o objetivo contrário. É mostrar que Maria é uma mulher exemplar e que nós reconhecemos e honramos como uma serva de Deus, como uma serva humilde. Então nós, igrejas protestantes, reconhecemos aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Maria foi uma mulher bem-aventurada, ou seja, feliz. O que faz uma pessoa feliz? Aquele que obedece à palavra de Deus. Ela era uma mulher obediente, submissa, bendita, quer dizer, escolhida por Deus. Foi uma mulher serva e exemplar. E Deus a colocou em uma posição de realce, porque não é pouca coisa ser a mãe do Salvador, ser a mãe de Jesus. Porque se Deus escolheu ela para essa missão, quer dizer que Ele a capacitou e deu para ela a sabedoria e a graça para ensinar a Jesus sobre caráter. Lembra-se que nós seguimos o caráter de Cristo, é nossa meta como cristãos. E Maria foi a mulher que Deus escolheu para ensinar caráter a seu filho. Então isso é muito importante. Ela era uma mulher obediente, capacitada por Deus. Tanto é para Jesus que sua mãe foi importante, que no momento da salvação, ele estava ali cravado na cruz. E ele parou aquele processo da salvação por um momento. Ele estava salvando a sua vida, derramando o seu sangue, mas por um momento ele parou esse processo da salvação, simplesmente para olhar para João, que era seu amigo, discípulo amado, e pedir que ele desse um lar para sua mãe, que ele cuidasse da sua mãe, que ele não desamparasse a sua mãe, porque ele iria morrer. Então Jesus amava sua mãe. E Jesus, ele guardava os mandamentos. Então ele não somente amava, ele honrava sua mãe. O que significa honrar a sua mãe? Que é o que a Bíblia nos pede: honrar pai e mãe. Honrar significa reconhecer. Honrar significa respeitar. Então, da mesma forma como ele fez, nós devemos honrar a Maria. Ou seja, respeitar, reconhecer como aquela pessoa exemplar que ela era. Não porque ela seja mãe da igreja, porque a Bíblia não fala isso em lugar nenhum, mas reconhecer porque ela é um exemplo para as nossas vidas.
Lembre-se que essa lição se chama Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Então eu quero começar falando desse primeiro dogma mariano, herético, que não é extraído da palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero ir com vocês ao livro de Apocalipse, e abra bem no final. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. E eu quero que nós tenhamos esses versículos 18 e 19 do último capítulo de Apocalipse como uma referência. Por quê? Porque todos esses dogmas que vamos estudar, que são das igrejas anglicanas, católicas, ortodoxas, igrejas marianas, que adoram a Maria, eles não são extraídos da palavra de Deus. E é muito perigoso falar de doutrinas e de ensinamentos que não saem da palavra de Deus. Por quê? Basicamente o que nós vamos ler ali é que nenhum tio pode ser acrescentado à palavra de Deus. Porque Deus considera aquilo tão grave, acrescentar coisas que não estão aqui escritas, que Ele disse que aquele que acrescentar o que não está nessa palavra, ele padecerá de todas as pragas que estão escritas nesse livro. E aquele que tirar alguma coisa que está escrita aqui, não perda a concentração, aquele que tirar, também as bênçãos do Senhor serão retiradas da sua vida. Então vamos lá, Apocalipse 22, 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras, na verdade, declarou a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida, na cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, devemos nos basear na palavra. Então, qual é o primeiro dogma mariano? E eu vou pedir para Wagner colocar a figura ali no projetor. E vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. O primeiro dogma mariano diz que Maria é mãe de Deus, coisa que não é verdade. Por quê? João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Lembre-se que quando a Bíblia fala o verbo, está se referindo a Jesus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, colocando em nossas palavras, no princípio estava Jesus, era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Quer dizer que Jesus é Deus desde o começo. E Ele sendo Deus desde o começo, Ele é eterno. Porque Deus é eterno. Eterno significa que não teve começo e não terá fim. Eterno significa que não foi gerado. Deus não foi gerado por ninguém. E a Bíblia também diz, e continua ali em João, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo, Deus, ele se fez semelhante aos homens, veio em carne para habitar em nosso meio. Então, olha só, se nós examinarmos os estádios de Jesus, nós vamos entender melhor, porque lembre-se, Deus é um Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus está na figura de Deus Pai, Ele está na pessoa de Cristo e Ele está na pessoa do Espírito Santo. Todos três, um só Deus. E Filipenses descreve muito bem os estádios de Jesus. Ele fala assim em Filipenses 2,6. Diz que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E esse, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então, olha só. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Mas Deus, como Deus, ele não foi gerado. Quer dizer, Deus, ele não tem mãe. Ninguém gerou Deus. Mas Deus, na figura de Jesus, olha aqui, ele tem mãe, mas não tem pai. Nossa, pastora, como assim que não tem pai? E cadê José? José era pai adotivo de Jesus, pai social, mas não era o pai biológico de Jesus, porque Jesus foi engendrado, gerado pela obra do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus como Deus, ele não tem mãe, mas Jesus como homem, ele tem mãe, mas não tem pai. Seu pai continua sendo Deus. Tanto é que Jesus, caminhando nessa terra, ele declarou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E não estava falando de José, estava falando de Deus. Então Maria, como mãe de Jesus, ela é mãe de Jesus, homem, mas ela não é mãe de Deus. Nós não podemos falar Maria, mãe de Deus, porque ela não é mãe de Deus. E ela, sendo mãe de Jesus, ela não deixa de ser uma serva, que é o mais importante que nós precisamos aprender nessa lição. Ela era uma serva e ela mesma se titula como serva. Olha as palavras de Maria. E eu quero abrir junto com vocês Lucas, capítulo 1, e deixa uma marquinha ali. Capítulo 1, versículo 38. E ali nós temos a anunciação, que foi quando o anjo Gabriel, ele vem, se apresenta a Maria para anunciar do nascimento do Messias, do nascimento de Jesus. E olha as palavras que Maria declara. Lucas 1:38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa linda. Ela se identifica como serva. E ela, como serva, ela faz um cântico ali mesmo, em Lucas, no versículo 48, onde ela fala assim, falando com Deus: pois atentou o Senhor para a baixeza da sua serva. Ou seja, ela não somente se titula como serva, mas ela reconhece que ela é humilde, ela reconhece sua baixeza frente ao Deus Criador dos céus e da terra. E é isso que nós aprendemos com Maria. Como Maria, seguindo o exemplo de Maria, nós precisamos ser servos. E como servos, precisamos ser humildes. E como servos humildes, reconhecer a nossa baixeza. Reconhecer que sem Deus, nós não somos nada. Se você estuda tudo o que aparece de Maria na Bíblia, você vê que Maria nunca perdeu a sua posição de serva humilde. Então, os mariólatras, que são assim chamadas as religiões que adoram, que veneram a Maria, eles chamam a Maria de Nossa Senhora, não é verdade? Eu já chamei a Maria de Minha Senhora, mas por que fala Nossa Senhora? Porque eles atribuem divinidade na figura de Maria, na pessoa de Maria. Mas nós, se conhecemos a palavra, olha só as palavras de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa interessante. Maria não era senhora da sua própria vida. Maria tinha seu Senhor. A palavra é Deus, a palavra é o verbo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela era submissa, ela não era senhora. Então nós que conhecemos a Bíblia, nós não chamamos a Maria de Nossa Senhora, porque nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas na Bíblia, por isso que nós temos que estudar esse livro, eles também não se referiam a Maria
como Nossa Senhora. Ninguém aparece ali chamando ela da Nossa Senhora. Inclusive nós temos em Lucas, vamos ali, está pertinho, capítulo 1, versículo 43, o momento em que Isabel, ela recebe Maria como visita na sua casa. E ela, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, olha como ela se refere a Maria. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Ela tinha recebido um milagre e estava transbordando da presença de Deus. Lucas 1,43. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Você está lendo na sua Bíblia? Ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Então ela não disse, por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a minha Senhora, a Nossa Senhora. Não, ela disse, está me visitando a mãe do meu Senhor. Então dessa mesma forma, nós devemos nos referir a Maria. Ela é a mãe do nosso Senhor. Nosso Senhor é Jesus. E Maria, ela é mãe de Jesus e não deixa de ser serva. Uma serva muito especial. É uma serva muito especial porque ela foi santa. O que significa ser santo? É outro conceito que também tem sido, como que posso falar, mal definido no mundo religioso. Santo, contrário ao que muitos pensam, não significa ser perfeito. Porque se santo significasse ser perfeito, ninguém, ademais de Jesus, poderia ser chamado de santo. Mas santo realmente significa ser escolhido. Santo significa ser separado por Deus. Santo significa ser comprado por Deus. Santo significa ser propriedade exclusiva de Deus. Santo significa ser chamado. Santo significa ser escolhido. Por isso Maria era santa. Mas você também é santo. A Bíblia chama você de santo. Porque o dia que você aceita ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi comprado com preço de sangue. Então você já não pertence a você mesmo, nem a seu pai, nem a sua mãe, nem ao seu país. Você pertence ao Senhor Jesus. Então você se torna santo. A única coisa que faz uma pessoa ser santa é a sua comunhão com Deus. É a sua comunhão com Deus. E olha como Deus chama você. Eu quero abrir com vocês em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Onde está na palavra que você é chamado de santo? 1 de Pedro 2, 6. Vocês, está falando com você o Senhor, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Isso quer dizer ser santo. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Maria era santa porque ela era eleita. Maria era santa porque ela foi chamada. Maria era santa porque ela foi separada por Deus. Ela foi santa porque ela tinha comunhão com Deus. Como eu sei que ela tinha comunhão com Deus? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela conhecia a palavra. Ela conhecia ao Senhor através das suas promessas. Tanto é que quando o anjo anuncia que o Messias iria ser colocado no ventre dela, ela não fica questionando. Ela sabia que a profecia estava se cumprindo. Então ela conhecia a palavra de Deus. É tão maravilhoso essas palavras que ela declara. Porque quando ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo o verbo, a palavra é o verbo, quer dizer que ela tinha um Senhor. A palavra é o verbo é Jesus. Maria em todo momento reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida.
A própria Maria não senhoreava a sua vida. E em momento nenhum na Bíblia ela recebe a autoridade de Deus para senhorear a vida de ninguém. Por isso é tão sério. Nós não podemos chamar ela de Nossa Senhora, porque esse termo Senhor na Bíblia é uma coisa muito séria. Sabe o que significa Senhor? Quando você fala alguém na palavra de Senhor, você está reconhecendo que essa pessoa tem autoridade, tem um lugar elevado. Senhor é aquele que manda, aquele que guia, aquele que domina. Senhor é aquele que é dono dos planos, dono dos projetos, dono da verdade, aquele que reina. Jesus reina sobre a sua vida. E Maria tinha a Jesus como aquele que reinava na sua vida. Ela nunca fez nada por ela mesma. Ela mesma era submissa. Isso significa ter um Senhor. Eu me submeto à vontade de alguém mais. Não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que me comprou. Olha só que coisa interessante. E é justamente o que nós fazemos quando aceitamos a Cristo. Quais são as palavras que você fala quando aceita a Jesus? Normalmente nós dizemos: Senhor, ou Jesus, venha ser o meu Senhor e Salvador. Olha só que coisa tão séria. Venha a ser meu Senhor e o meu Salvador. Ou seja, que quando você diz essas palavras, olha que coisa tão séria, você basicamente está dizendo: Deus, a partir desse dia, eu cedo o volante da minha vida. Eu não vou mandar mais sobre mim mesmo. Eu estou descendo desse carro que representa a minha vida, e o Senhor daqui para frente vai tomar o volante, vai tomar a direção, o Senhor vai guiar os meus passos. Eu não vou me mandar mais a mim mesmo, mas eu vou fazer a tua vontade, sejam os teus planos, sejam os teus sonhos, seja a minha vida rendida a todo o que o Senhor tem para mim. Olha que coisa tão séria. Por enquanto que eu preparava essa mensagem, gente, eu quero fazer aqui um parênteses, o Espírito Santo está me lembrando. Eu orava por muitas pessoas que estão baixo a nossa autoridade espiritual. Pessoas que estão sofrendo com coisas terríveis, coisas muito difíceis e muito complicadas. E eu estava orando por essas vidas e falando: Deus, por que está acontecendo isso? E sabe o que o Senhor me respondia? Essas pessoas pelas que você está orando e que estão sofrendo essas coisas terríveis, eles me querem como Salvador, mas eles não me têm como Senhor. Você está entendendo? Eles querem a salvação, eles querem os benefícios, mas não sou eu quem governo essas vidas. Não sou eu quem está no domínio e no controle das coisas, porque essas pessoas, eles têm tomado o volante e a direção da sua vida. E as coisas que têm acontecido é porque eles têm dado passos fora da minha vontade. Porque isso não era parte do que eu tinha preparado para eles. Mas cada decisão que você tem tomado, se ela está fora da vontade de Deus, se você esqueceu de consultar ao seu Deus, você está em perigo. Deus não te obriga, mas Ele também não te cobre com a sua proteção. Olha que coisa tão séria, gente. E eu te pergunto: quem é Jesus para você? Ele é seu Senhor e o seu Salvador? Ou Ele é somente o seu Salvador? Você sabe quem tem o volante da sua vida. Você sabe quem dirige os seus passos. Tem muitas pessoas que eles são senhores da sua vida. E isso é muito perigoso. Então isso nós aprendemos com Maria. Ela sabia o que era ser submissa. Ela sabia o que era fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que estava na sua palavra. É por isso que aquele quarto dogma que eu falei, quinto dogma, que as igrejas marianas estão querendo aprovar, ele é tão errado.
Porque ele está dizendo que Maria é corredentora junto com Cristo. Quer dizer que Maria tem parte no processo da salvação das vidas. Mas se aquilo fosse verdade, Maria não tivesse declarado as palavras que estão em Lucas, e eu quero abrir com vocês, Lucas 1:47. Olha as palavras de Maria. Olha o que ela disse. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vocês escutaram? Quem era o Salvador de Maria? Era Jesus. A minha alma se engrandece em Deus. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quer dizer que Maria, ela precisava de um Salvador. Se Maria tivesse uma imaculada concepção, se ela tivesse nascido sem pecado, para que ela precisava um Salvador? Ela já era perfeita. Mas ela reconhece, olhando para os céus, minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela sabia que ela não tinha poder nem para salvar a ela mesma e muito menos para salvar ninguém. Até nisso, ela era submetida à palavra de Deus. E ela tinha entendimento espiritual do Evangelho e da palavra de Deus. Maria também foi salva através do sacrifício de Cristo. É por isso que Maria, em lugar nenhum da Bíblia, ela se engrandece. Lugar nenhum você vê a Maria nem se engrandecendo, nem sendo colocada em uma posição diferente, diferenciada, em uma posição de exaltação. Lugar nenhum na palavra. Teve somente um momento onde uma pessoa tentou elevar, exaltar o nome de Maria. E foi um momento, vamos ali procurar o que aconteceu em Lucas 11:27. Ali em Lucas 11:27, eu quero você procurar. Jesus estava ensinando em meio da multidão. E eu imagino Jesus com aquela graça vinda de Deus, aquelas palavras eram maravilhosas. E em meio dessa multidão se levanta uma mulher. E ela diz assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Olha só que coisa interessante. Em outras palavras, ela vê a Jesus pregando e ela diz: bem-aventurada a mulher que te trouxe ao mundo. Olha que coisa interessante. Não teve uma oportunidade melhor para Jesus se ele quisesse ensinar que nós deveríamos exaltar, elevar, adorar a Maria. Ele não teve uma melhor oportunidade do que essa. Ele poderia ter falado: é isso, mulher, muito bem, bem-aventurada minha mãe. Ele poderia ter falado isso, não é verdade? Olha que oportunidade tremenda. Mas o que Jesus falou diante daquela declaração? Vamos ver ali, versículo 28, olha a resposta de Jesus. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha que coisa tão tremenda. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus era muito mais importante do que ser a pessoa que o trouxe neste mundo. Para Jesus, o mais importante é a sua submissão e a sua obediência à palavra de Deus. O que faria Maria se ela estivesse hoje aqui e alguma pessoa tentasse exaltar o seu nome, adorar? O que Maria, que está na Bíblia, faria? Uma serva submissa, será que ela aceitaria algum louvor, alguma adoração? Olha as palavras de Maria. Olha o que ela falava: a minha alma engrandece ao Senhor e seu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quer dizer que Maria, em todo o tempo, ela engrandecia ao Senhor. Sua vida era para engrandecer ao Senhor. Se alguma pessoa viesse engrandecer ela falaria: não, a minha alma engrandece ao Senhor, faça a mesma coisa, vamos adorar, louvar ao Senhor.
Maria era serva e nunca roubou a glória de Deus. E nós como servos devemos aprender isso. Nunca podemos nos engrandecer e roubar a glória de Deus. Toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio pertencem a Deus. Unicamente a Deus. E Maria sabia muito bem disso. O terceiro dogma mariano diz que Maria subiu aos céus em corpo e alma. Mais uma vez, nada disso está escrito na palavra. Não tem nada, se você ler de Gênesis, Apocalipse, lugar nenhum, onde fale da morte ou a assunção de Maria, em corpo e alma. Maria, como qualquer outro servo, ela morreu. E Maria não ressuscitou. Nada disso está na palavra. É por isso, essa é a razão pela qual você não pode ter a Maria como intercessora. Porque Maria não pode ouvir as suas orações. Igual como qualquer pessoa que morreu neste mundo, não pode ouvir as suas orações. Nenhum servo de Deus que morreu pode escutar o que você está falando aqui. Onde está isso na palavra? 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E ali deixa bem claro que existe um só intercessor. Somente um que pode escutar você, porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele falou: eu estou deixando o meu Espírito, o meu Consolador. Ele está aqui neste lugar. Ele pode escutar você. 1 de Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem é esse único mediador? Cristo. Quem é esse único intercessor? Cristo Jesus. E é muito delicado, gente. Isso aqui é mais delicado do que nós pensamos. Porque a Bíblia tem a lista das coisas que são abomináveis a Deus. E quando fala a Bíblia abomináveis, está falando coisas repugnantes a Deus. E dentro dessas coisas repugnantes, está a falar com os mortos. Você não pode falar com ninguém que morreu, porque Deus repugna, aborrece. Onde está isso na palavra? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. E ali nós vamos encontrar uma lista de coisas que você nunca pode fazer, porque as consequências são terríveis. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. E diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício ao seu filho ou à sua filha, que pratique a adivinação, que se dedique à mágia, que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou que faça encantamentos, ou que seja médium. Olha só, cuidado com os espíritas. É abominável ser um médium. Ou que consulte aos espíritos, ou que consulte aos mortos. Você não pode consultar os mortos. Tenha muito cuidado. Por quê? Versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica, olha só, não é pela prática, por quem pratica essas coisas. E por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Qual é o conselho? Permaneçam inculpáveis perante o Senhor. Quer dizer, não faça nenhuma das coisas que Deus aborrece. Amém? Maria nunca fez nenhum milagre. Quem conhece algum milagre que esteja feito por ela aqui na palavra? Alguém que já leu algum milagre? Olha como Deus, ele é tão perfeito na sua sabedoria, que ele sabia que iria ter muita confusão
nos séculos vindouros. Então Ele não permitiu que Maria fizesse nenhum milagre. Você não encontra Maria colocando as mãos em ninguém, sendo usada por Deus para sarar ninguém. Deus queria realmente evitar qualquer tipo de confusão. Deus preferiu usar outras pessoas, mas Ele não usou a Maria. Tanto é que no dia das bodas de Canaã, se lembra o primeiro milagre de Jesus, onde Ele convertiu a água em vinho? Quando eles estavam ali nas bodas, o vinho terminou. E os serviciais daquela boda, vendo a situação, eu imagino que eles olharam a Maria e eles falaram, pode ser que ela faz alguma coisa, porque ela é mãe daquele homem que está fazendo o milagre. E eles falam para ela, não tem vinho. O que a Maria fez? Olha a palavra e vamos procurar ali, João capítulo 2, versículo 3. Olha o que faz Maria, quando eles falaram que não tinha vinho. Ela disse assim, olha para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Simples assim. Ela fez o que qualquer pessoa que conhece o poder de Deus e sabe a sua insuficiência faria. Ela olha para Jesus. Ela olha para Jesus e ela fala, não tem mais vinho. Porque ela reconhecia que ela não tinha poder para fazer nada. E ademais disso, de pedir para Jesus falar, faça alguma coisa, ela dá o único conselho que está na Bíblia. E eu quero ler com vocês a única coisa que Maria pediu para cada um de nós. Olha o que ela disse. João capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serviciais, façam tudo o que Ele mandar. Ela olhando para Jesus, ela disse, tudo que Ele mandar, sejam obedientes. Mas não somente isso, ela fez tudo o que Ele mandou. Maria foi obediente em tudo. Maria foi submissa em tudo. É um exemplo de serva. Quando o anjo Gabriel fala para ela que ela iria gerar a Jesus, aquilo não é qualquer coisa. Olha o que faz um verdadeiro servo. Aquela situação era terrível, porque se naquele tempo uma moça era pega grávida fora do casamento, ou fosse pegada em adultério, em fornicação, o que falava a lei de Moisés? O que deveria ser feito com essa pessoa? Quem se lembra? Ela deveria ser apedrejada. E Maria conhecia a lei. E mesmo conhecendo o que poderia acontecer com ela, ela não se recusa a fazer o chamado do Senhor. Ela não se recusa a ser usada por Deus. Olha o exemplo de um verdadeiro servo. Em tudo ele atenta ao seu Senhor. E por mais difíceis que sejam as missões, por mesmo que sua carne, a sua vida esteja em perigo, ele vai em frente em obediência ao seu Senhor. Eu imagino que Maria sentiu medo. Foi uma situação muito difícil. Quando Deus chama ela para essa missão, ela teve que correr, ela teve que sair da sua casa, teve que sair da sua terra, teve que começar a lutar pela sua vida, teve que sair da zona de conforto. Ela teve que abrir mão, ela teve que perder. Maria tinha seus planos, ela iria casar, provavelmente estava organizando uma boda linda. E agora ela tinha que fugir, salvar sua vida. Mas mesmo que a perdesse, ela não fugiu do chamado de Deus. Isso é um verdadeiro servo do Senhor. Quando nós vemos isso em Maria, eu me lembro das palavras que estão em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, onde o Senhor Jesus declarou para todos nós: aquele que quer vir em pós de mim, aquele que quer me seguir, negue-se. Maria se negou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. E com isso não está falando para carregar um crucifixo, não.
Tome sua cruz significa humilhação. Maria foi envergonhada. Maria sofreu humilhação por essa situação na qual ela foi colocada. E mesmo assim, aquele que quer seguir a Cristo, mesmo em meio da humilhação, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Maria fez isso. Maria arriscou tudo para seguir ao Senhor. Maria obedeceu até o último que Ele mandou. E Maria abriu mão. E eu te pergunto, de que você tem aberto mão por causa do Senhor? O que você tem arriscado pelo chamado de Cristo? O que você tem perdido por seguir ao Senhor? Amados, quando nós nos encontramos com a verdade da palavra do Senhor, nós devemos ser obedientes. Porque assim como Maria, quando ela decidiu seguir o chamado e a palavra do Senhor, muitas pessoas vieram em contra dela. E não é diferente com a sua vida. Porque o Senhor disse, aquele que sofrer perseguição por causa de mim, bem-aventurado. Aquele que até a sua família desce as costas para você, bendito é você, porque você tem galardão no reino dos céus. Glória a Deus. Se você está sendo envergonhado, muitos sofremos vergonha pelo Evangelho. Mas Maria uma coisa falou: façam tudo o que Ele mandar. Ela não falou, façam tudo o que as tradições mandarem. Façam tudo o que sua vovó ou sua mãe mandarem. Faça tudo o que Ele mandar. Em outras palavras, o único conselho que ela deu: sejam obedientes à palavra de Deus. Se nós realmente conhecêssemos a Maria, a serva de Deus que está descrita aqui na palavra, não haveriam tantas pessoas neste mundo confundidas. Esse é o conselho de Maria. E eu quero somente ler para vocês, já para terminar, vamos ficar em pé. Ler Marcos capítulo 8, versículo 35. Se você quer me acompanhar, Marcos capítulo 8, versículo 35. E isso também é uma palavra de consolo para aqueles que estão sofrendo. Tem pessoas que por causa de seguir a palavra, até sua família para de falar com você, sabia? Eu enfrentei isso. Mas sabe o que o Senhor disse para você? Marcos 8:35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida pela minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E eu quero terminar dizendo: de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu poderia pagar pela minha salvação? Nada. Nada você pode pagar pela sua salvação. É por isso que nós nos rendemos a Cristo e nos submetemos a essa palavra, porque somente Ele pagou pela sua salvação. Feche seus olhos. Obrigado, Deus amado, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Nós sabemos que o Senhor falou que em todo lugar onde fosse pregado o Evangelho da verdade, as vidas seriam livres. Livres para Te adorar, livres para Te conhecer, livres para ser purificadas, livres para ser salvas, Senhor. E hoje, pela autoridade da palavra do Senhor, eu quero Te pedir, coloca um coração obediente, Pai. Que nós possamos realmente entender o senhorio de Cristo, da mesma forma como Maria entendeu essa verdade. Que nós possamos nos tornar servos submissos à Tua vontade, aos Teus planos, entender em nosso coração que não tem nada mais maravilhoso do que obedecer ao Senhor. Pai amado, venha ser o Senhor das nossas vidas, Senhor.
venha ser o Senhor, Pai. Porque nós reconhecemos que os passos que damos por nossa própria conta, por nossa própria convicção, eles são falsos e nos levam a tropeçar e a cair, Senhor. Mas nós queremos andar contigo. Venha estar na frente da nossa caminhada, Pai. Venha estar como aquele que guia, aquele que traça passo a passo, aquele que toma as decisões. Nós queremos nos tornar servos humildes, obedientes e em momento nenhum, sair da nossa posição de servo, Senhor. Em nome de Jesus, que Tua palavra venha a ser pregada, Pai. Coloca servos com coragem, com valentia, com muito amor e com a graça do Senhor. Para que todas as pessoas venham a entender a Tua verdade, Pai amado. E para que aquele que ainda não te obedece, Pai, venha ter um coração sensível e venha ser preparado pelo Espírito Santo do Senhor. Faça em nós conforme a Tua palavra. Nós exaltamos o Teu nome, Pai, e eu te peço, nos tiras da ignorância, Senhor. Coloca mais desejo por conhecer a Tua palavra, que cada vez que nós escutemos alguma coisa estranha, nova, alguma doutrina que nós não estamos entendendo, nós tenhamos a responsabilidade, como os Teus discípulos, de pegar as Escrituras e estudar, porque nós sabemos que daqui vem toda a verdade. Nos perdoa, Senhor amado, se em algum momento nós pregamos alguma coisa fora da Tua palavra, ou acreditamos alguma coisa que foi feita pelos homens, sem saber que o Senhor aborrecia acrescentar as palavras que estão nesse livro. Pai, nos perdoas. Nós queremos ser obedientes e nós queremos ser submissos. Eu que te peço, guia a cada vida neste lugar. E aonde chegar essa mensagem, Pai, eu quero declarar que Tua palavra vai libertar muitas vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia.